E eu acho que... Boa, Fabi. Eu acho que justamente é um movimento, porque vocês sabem o resultado de vocês, né? A gente fez um bom acompanhamento de cada escola. Núbia tá vendo aí a Escola da Serra, chegou meio no final da campanha, né? Chegou um pouquinho depois. Mas o Fernando, o César, Rio Branco, a gente fez uma boa parte da campanha, Atos também, então vocês já estão mais acompanhando ali, né? Mas a gente, quando a gente fecha uma campanha, é legal saber, bom, tá, eu fui assim, mas como é que eu fui em relação aos outros, né? Desde quando a gente é aluno, a gente... eu tirei 6 na prova, mas os outros tiraram quantos? Todo mundo tirou 3, eu fico mais feliz, todo mundo tirou 10, eu fico mais triste. Então, essa é uma hora que a gente gosta de comparar um pouco o mercado aí para ver como tá. Então, eu vou compartilhar com vocês como a gente sistematizou, mas naturalmente a gente não vai só para a parte de dados, né, de captação mesmo, né? A gente sempre tenta trazer aí para vocês um pouco também do movimento que a gente quer fazer, né, de mudança de cultura da escola. Então, deixa só eu compartilhar aqui uma tela com vocês, que é essa daqui. Peraí que ela não está aparecendo para mim, eu vou ter que fazer de novo. Fabi, aí você me disse se está compartilhando, tá bom? Voltou aí agora? Sim, tá aparecendo, London. Tá bom. Deixa eu colocar na apresentação aqui. Então vamos lá, gente. A gente está sempre reforçando, então, o que a gente quer reforçar aí como cultura na escola, tá bom? Então, o primeiro ponto é sempre desse foco do gestor, né, e a cultura de olhar a escola como um negócio. A gente, cada vez menos, e quem chega aqui na Spin, a gente vê isso já numa evolução bem clara, mas é sempre sair daquele lugar do gestor, né, ter o foco só no pedagógico e esquecer que ele está gerenciando o negócio. Então, sempre é como é que eu posso olhar agora, dedicar boa parte do meu tempo para olhar a escola como negócio. E o segundo ponto que a gente fala é sempre do processo de melhoria contínua e mentalidade de crescimento. Então, como é que a gente pode fazer? Criar uma cultura na escola onde cada vez que eu vou errando ou que eu vou aprendendo alguma coisa, como é que eu faço o ano seguinte melhor, e o ano seguinte melhor, e o ano seguinte melhor? Quer dizer, cada ação que eu possa fazer é isso. Então, isso é uma questão de fato de cultura que a gente busca promover aí. E as referências que a gente tem aí, que são interessantes, que de fora, às vezes, do mercado educacional, mas que vocês talvez já tenham ouvido falar, nas startups tá muito em moda aí, que é o growth hacking, né? Que é como se fosse hackear o crescimento. Que ele é muito além do marketing, ele está muito no olhar da empresa, né, da startup, como é que está lá, o que ela precisa fazer para crescer. E isso pode envolver mudança de produto, pode envolver mudança de comunicação, pode envolver mudança de precificação, pode envolver mudança de marketing. Então, o marketing também está aí. Mas é uma lógica, basicamente, que a startup precisa, que é o que ela faz hoje, que ela pode testar um jeito, ver se deu certo ela escala, se não deu certo, ela joga fora. Mas sempre criando aprendizado. Então, a grande mágica aí é, de fato, você ir gerando aprendizado a cada ação que você faz. Mas, assim, voltando lá para trás, né, quando a gente está falando de aprendizado, desse movimento, acho que talvez todos já devem ter tido contato em algum momento sobre a questão da Toyota, né? A Toyota foi uma das precursoras aí do chamado melhoria contínua, né? Como é que no processo produtivo ela ia aprendendo com cada movimento e aí foi desenvolvendo várias referências e virou formação. Quer dizer, hoje já está até... Tem coisas que derivaram muito mais daí, né? Isso é uma coisa até mais antiga, mas foi uma das primeiras movimentos para falar que isso não é novo, né? E a gente tem ainda uma referência que é interessante, que é o PDCA, né? Essa sigla também, que é uma das metodologias aqui no Brasil, por exemplo, o Falcone é uma consultoria que operou isso bastante, foi colocado bastante nas empresas aí do Lehman. Então, o PDCA, que é uma sigla aí que fala de Plan, Do, Check and Act, que é basicamente planejar, né? Quando eu planejo uma ação, eu executo essa ação, eu vou checando ela ao longo do tempo e aí eu vou atuar, né, vou agir para poder trocar, para fazer as mudanças de melhoria, para começar tudo de novo o ciclo. Então, a gente, né, quando está falando do universo escolar, nós, particularmente aqui na Spin, a gente tem esse sonho, inclusive, que essas mentalidades que a gente foi falando aqui, da melhoria contínua, vá também para o pedagógico, né? Então, como é que a gente pode, no pedagógico, aprender com o erro e fazendo cada vez melhor? Como é que a gente pode fazer com que o aluno aprenda com o erro e siga cada vez melhor? Então, é uma mentalidade, né? Uma forma de pensar.
que aí está muito ligado até à mentalidade de crescimento. Quem já leu aquele livro lá que chama Mindset fala muito disso. Então, é uma lógica que você não tem um conhecimento estanque, né, fechado, estagnado. Você está em constante evolução e aquilo que você não sabe, aquilo que você errou, você não fica chateado, você usa aquilo como oportunidade. Então, isso está muito ligado à cultura que a gente quer fazer. E aí, a gente sempre tenta trazer para a prática, assim, mas tá bom, mas como é que eu posso fazer isso na escola? Como é que eu posso trazer isso como cultura, né? E a gente tem 3 pontos aí que a gente fala que é muito importante nessa fase agora que a gente está. Então, nós estamos, neste momento, fechando aí uma sazonalidade de campanha, né? A escola tem essa questão de ser anual, que é bem ruim, na verdade, né? Todas essas bases que eu falei para vocês, assim, o Growth Hacking, por exemplo, ele é de aprender dia a dia, então você consegue testar uma coisa e ver resultado muito rápido. Por exemplo, no e-commerce, né? Você muda uma página, você muda um site, você muda um botão de lugar, você muda alguma coisa, você muda uma oferta, é muito rápido você ver o que aconteceu. Na escola, os ciclos são mais longos, então é um pouquinho mais difícil. Então, agora é o momento da gente parar, realmente olhar, refletir o que aconteceu e daí fazer todo aquele planejamento para ver o que a gente vai fazer diferente esse ano, o que a gente aprendeu, o que a gente fez certo e o que a gente fez errado. Então, o que a gente propõe aí, neste momento, é dedicar tempo para isso, dedicar tempo mesmo, né? Já passou aí o grosso da campanha, a adaptação aí das crianças já deu uma aliviada, quer dizer, a gente começa a entrar em março, abril, uma fase de fato que dá para a gente fazer isso com mais tranquilidade. Então, esses 3 pontos aí, análise de dados, então a gente realmente coloca como é que a gente levanta não só a fotografia deste ano, mas tentar olhar um pouco o filme ao longo dos últimos anos, o que tem acontecido com a escola, né? Então, histórico de retenção e captação, como é que foi a evasão por ano, por série, os motivos de evasão, o funil de conversão, o que aconteceu com ele, motivo de desistência, sazonalidade da campanha. Então, tudo isso a gente, né, vai criando aprendizado a partir disso daí. Mas eu vou dar um exemplo, assim, teve uma escola que foi muito curioso, assim, a reação da pessoa, né? Normalmente a gente pede, me ajuda aqui, me dá os dados de vocês, e a gente organiza e mostra para a escola isso daqui. E a gente viu esse dado, né? Primeiro a gente tinha esse gráfico de cima, que é o número total de alunos ao longo dos anos, né? Uma escola que estava ali perto de 300 alunos, foi subindo, chegou a 342 e tal. Tá bom, é uma curva, né, ok de você identificar. Só que ela tem comportamento totalmente diferente quando você vai olhar um pouco os segmentos. Então, você pega, por exemplo, nesse caso aqui, né, um Fundamental 1 que saiu de 100 alunos para 150 alunos, ou seja, é um segmento que cresceu 50%. Enquanto eu tenho uma educação infantil que, neste período, até caiu, né? E o gestor da escola não tinha percebido isso, porque, de novo, ele estava olhando sempre como é que foi essa campanha, o que aconteceu com esta campanha, uma fotografia daquele momento, sem olhar como é que é a evolução do filme. Então, por isso também, né, que a gente, né, insiste bastante nos nossos processos, com as planilhas, com os processos que a gente vai documentando e tendo esses registros. Isso ajuda a gente a poder fazer uma análise. Então, quem tem lá uma planilha semáforo bem preenchidinha, vocês conseguem ter total clareza onde foi a maior evasão, em qual série, em qual segmento. Então, isso dá para criar muita inteligência. E a gente fazendo aqueles planejamentos, né, quando a gente faz o planejamento de metas com vocês, a gente vai pegando histórico do que você já tem. A gente tem algumas escolas, por exemplo, que a gente não tem histórico lá para trás, porque a própria escola não tem esse registro bem organizado. Então, fica até difícil da gente fazer uma projeção. Então, este é um exemplo. A gente consegue olhar, por exemplo, as curvas de retenção também. Quando você olha um total aqui, né, ele vai tendo uma evolução, mas você tem algum segmento que chegou, sei lá, da educação infantil, 60% de retenção para chegar em 83%. Quer dizer, a evolução aqui foi brilhante. E tem outros segmentos que estão mais estáveis. O Fundo 2, por outro lado, ficou mais estável. Então, isso diz muito. Quer dizer, por que eu consegui evoluir aqui? Então, eu tenho que aprender o que aconteceu aqui. E aqui, como é que eu posso tentar replicar essa mesma evolução? Se eu conseguir evoluir tanto aqui, por que eu não consigo evoluir tanto aqui? Novas matrículas, a mesma coisa. Você vai olhando aqui no total, o número vai relativamente estável, mas você vê, né, que isso não é linear em todos os segmentos. Então, quando a gente está falando de levantar dados, esse primeiro ponto que a gente coloca aqui, né, de histórico, levantar análise de dados, é tentar fazer esse olhar desse filme e não da fotografia. Isso a gente aprende muito. Então, volto a insistir que é por isso que a gente, né, briga aí com a questão de preenchimento das planilhas, tal, para a gente ter de fato histórico e conseguir aprender com isso. Senão a gente não consegue aprender. A gente consegue, na planilha de captação, olhar o funil, ver onde foi uma questão de evasão, como é que está a conversão de contatos com a escola para visitas. Então, tem muita coisa que a gente aprende daí. Então, hoje é uma primeira provocação, mas aí nas conversas individuais, né, atendimento individual, a gente consegue mergulhar um pouquinho aí. A parte de pesquisas, a gente também sempre fala disso, né? O mais interessante para a gente, aí, o mais importante para a gente, além de analisar os dados, é de fato conseguir contato ali também com as famílias
por exemplo, né, que saíram da escola, que a gente tem algumas hipóteses de por que elas saíram, tem alguns registros da equipe pedagógica e tal, mas nem todas as escolas estão com isso super sistematizado a ponto de conseguir ver exatamente quais foram os motivos principais de evasão. E da mesma forma com quem visitou e não matriculou, que é um cara, né, um grupo super rico. Qual a dificuldade que a gente tem aí? Essas pesquisas que podem ser por formulário, né, enfim, elas acabam tendo baixa adesão porque são pessoas que já não têm uma relação muito firme com a escola. A pessoa que saiu da escola, né, por evasão, lógico, não estou falando daquele que saiu porque mudou de cidade, amava a escola, estou falando daquele que saiu bravo, aquele que saiu com problemas mesmo, né? Ele já não está mais muito afim de interagir com a escola, até porque ele já falou ao longo do tempo com a escola muitas vezes, né? E da mesma forma, quem visitou e não matriculou, entende que cada contato da escola lá vem ele tentando me matricular de novo. Então, a gente tem visto aí alguns caminhos, principalmente para as escolas que têm um volume menor aí, né? Quer dizer, você pode aplicar uma pesquisa, mas a base até ela é pequena, que esse movimento, às vezes, até do próprio mantenedor, né? Escolhi aí algumas famílias que visitaram, por exemplo, e não matricularam, de ligar, falar, oi, fulano, tudo bem? Aqui é o diretor da escola tal, eu vi que você visitou aqui, queria saber se você foi bem atendida, se foi tudo legal, tal. E me conta um pouquinho, né? Como é que foi seu processo de decisão? O que fez com que você não ficasse aqui? Teve alguma coisa que te incomodou? E eu estou querendo mais aprender com você, não estou aqui para te vender. É óbvio que surgiu a oportunidade, vocês podem tentar reverter, mas neste momento a ideia é ouvir, mais ouvir e não rebater. A gente sempre já, né, quem está aqui com a gente há um tempo, sabe, né, a Nubia aí fez o processo, por exemplo, da planilha semáforo, quando a gente liga para uma família e tal, a ideia é coletar os sentimentos, o que ela está, não questionar, né? Falar, mas isso não, rebater. É coletar, pode ser uma percepção, mas a partir daí a gente vai se alimentando para entender. E a gente sempre fala também, óbvio, que a própria escola ela tem um conhecimento muito bom estabelecido, né? Então a gente fala, bom, como é que a gente reúne toda a equipe de gestores, inclusive a equipe pedagógica, em determinado momento, sempre tem reunião de gestão na escola, né, em algum momento na semana. Neste momento, como é que eu dedico um tempo para entender, gente? Então, nossos resultados da campanha foram esses, né? Nossa escola, ano passado, estava com tantos alunos, crescemos para tanto, ou caímos para tantos, ou estagnamos, ficamos aqui assim. Nos segmentos aconteceu isso aqui. Então, vamos lá, o que aconteceu com a gente, né? O que a gente pode colocar aí, uma metodologia aí que é bem simples, é aquele que bom, que pena e que tal, né? Cada um vai falando o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, né? Um que pena, e o que a gente poderia fazer diferente aí para o ano que vem. O que tal se a gente pudesse fazer tal coisa? Então, essa é uma metodologia bem fácil aí de fazer e ajuda a coletar um pouco a visão e aí para o gestor, para a equipe ali de que está cuidando da captação, da retenção, ajuda a ter essa avaliação 360, né? Então, olhando gente de fora, olhando gente de dentro, mas tem muito conhecimento que precisa ser sistematizado para criar esse aprendizado. E aí, a partir disso, naturalmente, criar todo o plano de melhorias, né? Então, com a equipe mais focada em captação e retenção, mas a gente fala, bom, eu tive um problemão da conversão, por exemplo, das visitas, porque tem uma questão lá com a infraestrutura que é um problema. Então, consigo trabalhar com essa infraestrutura, fazer uma reforma, alguma coisa assim? Ou eu tive uma questão de evasão muito grande no ano tal, porque tem determinado professor ali que tem um problema. Então, vamos atuar com aquele professor? Então, quais são os planos de ação, de fato, que a gente vai fazer para não ter o mesmo resultado, obviamente tentando tirar as coisas ruins, mas também potencializando o que foi bem. Ah, fizemos uma ação aqui de captação que foi super legal, né? Pegamos, sei lá, teve uma escola aí que a Fabi está acompanhando, que ela comentou que um dos pontos que a gente vai falar aqui é a questão do WhatsApp, né? Que é muito difícil de gerenciar o tempo, né? Porque todo momento fica chegando mensagem de WhatsApp, mas lá conseguiu organizar, então todo dia, de tal hora até tal hora, eu vou dedicar um tempo para fazer isso. Então, funcionou? Então vamos fazer de novo ali? Então, esses são os movimentos que a gente vai colocando para, nessa avaliação qualitativa, saber o que deu certo e o que deu errado. Então, até aqui, gente, a gente vai passando um pouco, quase aí que na teoria, né, para uma abertura, mas o que a gente recomenda realmente fazer, mas acho que o grande foco, né, antes de eu entrar aí na questão dos números especificamente, para vocês terem uma referência aí do mercado, é realmente olhar este processo como um movimento de aprendizado. E agora é a hora de dedicar tempo. A gente sabe, assim, né, a dinâmica de escola, ela é mais ou menos assim, né, esse comecinho de ano tem uma sobrecarga lá do pedagógico para receber, né, as famílias, fazer as adaptações, acolhimento e tal. Tem finalização de campanha comercial ali de captação, retenção já está um pouquinho mais estável, mas finalizando algumas negociações, às vezes com inadimplentes, enfim, mas
E agora a gente começa a respirar um pouquinho e a gente sabe que o segundo semestre também vai para uma pauleira ali. Então, essa fase que a gente entra agora, né, comecinho de março até maio, junho, assim, é o momento que a gente tem de fazer processos mais de inteligência, porque você consegue ter um tempo um pouquinho mais inteligente, sobretudo a equipe de captação e retenção ali. Então, vamos olhar um pouco da campanha, né, efetivamente, que é a hora que todo mundo quer saber, né, como é que eu fui em relação aos demais. Então, é a hora que a gente gosta de compartilhar para todo mundo saber, né, em que pé que está e se tá bem ou mal, mas sempre colocando algumas ressalvas, tá bom? Então, quais são as ressalvas, né? A primeira delas é que a gente está muito preocupado, sempre mais atento com a evolução da escola contra ela mesma, né? Então, a gente acompanha algumas escolas há mais tempo, sabe, né, por exemplo, o que aconteceu de um ano para o outro. Então, se ela está ano a ano diminuindo a evasão, ano a ano aumentando a captação, ainda que o resultado não seja o esperado, com uma meta que ela se propôs a fazer e tal, se ela está numa curva de evolução, isso para a gente já é muito bom. A mesma coisa que a gente fala de um aluno, né? Se ele tirou, né, no pedagógico lá, ele tirou uma nota 7, se ele tira sempre 10, ele tirou um 7, não é bom. Mas se ele tem, né, evoluído claramente, então é isso que a gente está olhando. Então, o primeiro ponto é como é que está a escola em relação a ela mesma. Para olhar esses resultados também, quando vocês estão entrando e olhando, bom, como é que está a minha escola em relação às demais, é importante que vocês também olhem o contexto específico da escola de vocês, né? Então, a gente tem alguns parceiros aqui que passaram aí por mudanças mercadológicas muito intensas. Então, algum concorrente muito direto, ampliando o segmento, abrindo uma nova unidade, alguma coisa bem pertinho ali. Isso, obviamente, gera impacto, porque você tem dois, né, concorrentes ali brigando pelo mesmo mercado. Então, ali tem uma coisa que é além do contexto geral. Então, se você está comparando você com uma outra escola que não teve essa situação, não é justa essa comparação. E a mesma coisa de problemas de gestão. A gente fala de algumas escolas aí que tiveram briga de sócio, que tiveram saída de direção, saída de gestor. Então, essas escolas que a gente acompanha, a gente fala isso, obviamente vai ter um impacto, né? E a gente sempre tenta atenuar ao máximo, mas pode ser que tenha um contexto específico da escola. E a gente fala ainda também que essa análise que a gente está fazendo é de uma amostra relativamente viciada, né? Então, falando de escolas que estão aqui, que estão com a Enspin, ou seja, já estão mais despertas. Esse encontro aqui é exclusivo para quem está com a gente, então não temos aqui escolas que não estão. Então, a gente sabe que aqui não tem o grosso do mercado. Várias escolas que não colocam atenção para esse processo de captação e retenção, porque os resultados, em geral, são piores, porque a gente já fez, em outros momentos, outras medidas aí. Então, contextualizado isso, vamos lá efetivamente para o número, né? Como é que ficou? Então, a gente tem primeiro essa grata aí, surpresa, né? Surpresa, esse grato resultado, né? Onde a gente tem ainda, né, uma boa parte da nossa carteira crescendo. Então, 65% da nossa carteira cresceu. Então, isso é a boa notícia. A má notícia é que não foi um crescimento tão bom e tão bacana como foi o ano passado. Então, olhando aqui a curva, né, das escolas que tiveram, né, abaixo de 5%, né, que diminuíram, né, mais do que 5%, que ficaram entre 0% e 5%, e escolas que cresceram entre 0% e 5%, 5 a 10, 10 a 20 e mais de 20%. Então, a gente vê que tem uma concentração bem grande nas escolas que estão aqui, quase ali do que a gente fala andando de lado, né, crescendo entre 0% e 5%, ou que perderam um pouquinho. Então, tem um grosso aqui. E se a gente lembra que quem está com a gente há mais tempo já viu a curva do ano passado, né? Essa curva do ano passado ela estava bem mais favorável, né? A gente teve aí 76% da base crescendo, né? Depois, né, de anos de pandemia, mas 76% da base crescendo, com exemplos muito legais de escolas que cresceram muito, assim. A gente teve lá escolas com crescimento de 40%, né? Foram algumas, né? Não é tão poucas. Escolas com crescimento de 10 a 20%, quer dizer, então a gente estava num cenário bem mais gostoso de mostrar, né? Então, hoje, se você está num cenário onde você ficou aí muito próximo do zero, caiu um pouquinho, ou cresceu só um pouquinho e tal, é um cenário que é o que aconteceu este ano, diferente do ano passado. A gente olha aqui, gente, e, obviamente, a gente está sempre monitorando, além do que a gente, né, acompanha com os nossos clientes, mas até a gente tem informações de outros parceiros que trabalham com processos semelhantes aí do que a Enspin faz, e foi um movimento difícil mesmo. Esse ano foi bem difícil mesmo. A gente tem algumas dessas organizações, né, de escolas, né, particulares, então que a gente também vai monitorando. Então,
a gente viu que a gente está num cenário aqui até que bacana, assim, perto do que está no geral, mas foi um ano muito difícil. A gente achou que, bom, passou pandemia, né? Passou 20, passou 21, teríamos finalmente talvez um ano um pouquinho mais estável, mas não foi a realidade. Então, olhando esse cenário, né, quando você estiver se colocando aqui nessa curva, aí a gente pode conversar nos atendimentos individuais também, entendam que foi um ano que, se você está num crescimento ali perto, né, de andar próximo ao que você tinha no ano passado, já é um cenário bom, assim, não é um cenário ruim, obviamente longe do que a gente desejava, mas já está aqui perto do ano que a gente teve. E aí, quais são as conclusões que a gente vai trazendo, assim, né? Então, um primeiro ponto, a gente fala do que está ligado aos processos que a gente trabalha aqui com a Inspin, né? Então, primeiro, que nem todas as escolas que tiveram um resultado ruim, né, em números absolutos, são aquelas que tiveram mau desempenho do ponto de vista do que elas fizeram, né? Então, a gente tem algumas escolas que fizeram um trabalho, né, que evoluíram bastante na maturidade dela, de todos os processos que a gente fala, mas teve, por exemplo, um contexto regional bem específico, alguma coisa de concorrência e tal, e até a gente fica tentando trabalhar no sentido de, não adianta você ficar se chicoteando, assim, no sentido de que, nossa, mas não tá assim, óbvio que vale tentar olhar, aprender e tal, mas cuida para a gente não jogar fora, sabe, o bebê junto com a água do banho, né? A gente está falando que tem coisas boas ali, mas que por um contexto específico ali a coisa não rodou. Então a gente, né, pede sempre para colocar esse olhar. Mas o que a gente também consegue afirmar é que as escolas todas que estão bem são aquelas que de fato já estão mais maduras em pelo menos dois dos pilares do que a gente trabalha aí do PRC, né, do posicionamento, da retenção e da captação. Então, a gente vê escolas que já melhoraram bastante no processo de retenção, bastante no processo de captação, pode estar com um posicionamento um pouquinho mais fragilizado, mas com esses dois pilares a coisa vai um pouco melhor. Então, essas escolas que estão ali na curva para cima de crescimento, a gente, boa parte delas ali que estão com um processo bem maduro. Então, a gente consegue ter essa clareza aí. Mas trazendo para um contexto mais, vamos dizer, do macro, né? O que a gente também observou especificamente deste ano, né? Para vocês também criarem no processo de reflexão de vocês aí dentro da escola, tentarem trazer para o contexto, né? Então, alguns fatores foram importantes. Teve um fator que acho que deve ter tirado um pouco o sono de vocês, né? Sobretudo na captação, mas na retenção também pegou. Foi um atraso na curva. Quase todas as escolas tiveram um atraso na curva, tanto de rematrícula quanto de matrícula. Por quê? Teve uma combinação aí da eleição e Copa, né? Então, todo aquele modelo que a gente estava no passado, com um país, né, bem tenso por causa da eleição, jogou um pouquinho para trás essa decisão da família de escolher a escola. E a Copa também, né? Até impactou nas agendas de visita, né? Quando chegou naqueles meses da Copa ali, foi um momento onde a gente não conseguia fazer a família vir para lá. Muitas vezes a família marcava, mas aí cancelava porque ia assistir o jogo em outro lugar, tal. Então, a gente sabe que isso impactou bastante, então deixou menos tempo para as famílias tomarem as decisões, e algumas delas acabaram decidindo ficar na escola que elas estavam, ou de fato visitaram menos escolas para tomar uma decisão. Então foi mais difícil nesse sentido. E este ano também, né, a gente teve o carnaval aí já para fevereiro, mais para o final, mas que também jogou ali um pouco. O ano passado, por exemplo, tinha sido em março, né? Então a gente teve mais tempo em fevereiro também para captar. Então juntaram as duas coisas, a gente ficou com uma janela mais curta. Então isso foi uma coisa muito própria deste ano aí. Tem uma questão aí que a gente tem monitorado um pouco. Eu não gosto de jogar tanto o problema para contextos muito macros, né? Mas não sei se vocês têm lido, mas nos últimos 3 anos o volume de nascimentos no Brasil tem caído, né? Então, já efeitos da pandemia, 20 foi menor, 21 foi menor, 22 foi menor. Então, a gente tem aí crianças que deveriam estar aí com 2 anos, 3 anos, né? Que deveriam ter nascido nesses anos aí, e não estão chegando na escola. Eu falo para olhar isso com muita atenção, assim, muito carinho, porque não é para bom, então é por isso, não é por isso, né? Quer dizer, crianças ainda tem indo para a escola, mas vai ficando cada vez mais disputado, mas essa onda de nascimento menor pode ter impactado mais um lugar do que outros. Tem que ser uma análise muito bem setorial mesmo, né? A gente sabe, por exemplo, que a pandemia fez um movimento, por exemplo, das famílias saírem das grandes cidades e irem para o interior, por exemplo. Então, essas cidades, ainda com baixo nascimento de crianças, tiveram um aumento da população da cidade, porque muita gente veio morar da capital para o interior. Então, ali não é verdade isso. Então, acho que esse olhar todo em cima dos dados é importante, mas é importante mencionar que tem 3 anos já de redução do número de nascimentos. A gente tem também pandemia, né, 20, 21 e 22, onde a gente teve dificuldade de captação em várias escolas. Então, imagina que em 2020 eu captei menos alunos, eu captei saíram, né? Então, eu estou com turmas menores, mas eu tenho uma turma menor ali no processo.
Depois eu tenho uma segunda turma, né, o segundo ano que acontece a mesma coisa. Então começa a ter um percentual de turmas que estão dentro da minha escola com um volume menor, mais representativo. E aí um terceiro ano que também tem uma dificuldade. Então isso vai gerando uma onda, parecido com aquilo que eu mostrei lá daquela escola, né, que ela foi evoluindo em um segmento, mas no outro não. Isso atrapalha um pouco nesse valor total de alunos na escola. E quem está trabalhando com o marketing digital, inclusive o Léo entrou aí agora, é um dos parceiros nossos aí que trabalha bastante marketing digital. Os leads estão mais caros e as escolas não necessariamente equipararam, né, ou foram ampliando o investimento em marketing ali, porque já passaram por 2 anos de dificuldade financeira, enfim, então não colocaram ali. Aquelas escolas que estão melhores, que cresceram bem também, conseguiram reinvestir, tiveram bons resultados, mas também tiveram que investir mais dinheiro para conseguir esses mesmos resultados. Então, esses são alguns dos elementos que a gente fala um pouquinho mais alheios à escola, né, que interferem ali. E tem alguns outros também que a gente foi pegando, que está mais perto da escola, né, que está no dia a dia de vocês, que talvez algum eu vou falar que vocês vão sentir, mas a gente tem mudado um pouco a dinâmica da relação com essas pessoas que estão querendo conhecer a escola, sobretudo, mas também com quem está na escola, que é a questão do WhatsApp, né? O WhatsApp, o processo de captação antes, quando você fazia, por exemplo, uma família ligando na escola, ó, quero marcar uma visita, e vai lá na visita, você conversa com ela, e depois você vai trocando, eventualmente, por algum e-mail, algumas ligações, ele é mais, vamos dizer, organizado, estou dando o extremo de lá, do que aquele que te manda uma mensagem, eu quero saber o preço. E aí você manda, oi, fulano, tudo bem? Me conta aí, mas para que turma que é? Que ano que você está procurando? Aí o cara não responde durante 2 dias, aí responde no meio da tarde, aí você tem que entrar. Então, quem está cuidando do processo de captação ali vai começando a se sobrepor porque vai tendo um emaranhado de pessoas. Você está conversando com várias pessoas ao mesmo tempo e dificilmente conseguindo concluir uma conversa ou seguir ela toda. Então, esse é um ponto bem importante para todo mundo ficar atento, né? E eventualmente colocar aí, sobretudo na época mais sazonal, eventualmente, né, contratar um estagiário, alguém mais para aquele momento, para dar um apoio, porque o volume é grande mesmo, então não má vontade ou qualquer coisa daquela equipe que está lá de captação, mas e até ferramentas que hoje estão bem estruturadas para conseguir fazer uma gestão melhor desse processo, ferramenta de gestão do WhatsApp. Então, isso a gente vai começar a olhar também com vocês com mais carinho, mas é importante vocês olharem que mudou o comportamento aí dessa interação. A gente também fala aqui, né, a gente defende muito com vocês a questão do posicionamento, né? Então, o que a escola faz que diferencia ela das demais e que ela tem uma identidade de valor, né? Um valor muito claro ali que ela vai defender com unhas e dentes a ponto de até abrir mão de algumas famílias. Quando você está no momento, né, que depois da pandemia está todo mundo tentando recuperar o crescimento aí, você fica um pouquinho mais, como eu posso falar, mais menos fiel ao seu posicionamento aqui e tentando entrar um pouco mais na barganha ali de valor e tentando não perder a família. Então, você acaba se fragilizando nesse ponto. Então, esse é um ponto que a gente tem colocado aí, né, com algumas escolas já, trabalhar bastante o posicionamento, né, resgatar um pouco disso, que depois da pandemia isso deu uma perdida. E quase que junto com isso, teve uma coisa que foi curiosa, que a gente começou aí a observar também, e a gente tem, acho que vocês sabem, né, a gente tem uma outra empresa que trabalha, por exemplo, com um sócio emocional aqui, né, e falaram muito de como é que foi o ano de 2022, quase que de uma dificuldade muito da convivência, né, muito conflito entre os alunos, conflito entre os alunos e educadores, entre a escola e as famílias. Então foi um ano mais tenso, assim, mais conflituoso, e perdeu-se um pouco ao longo da pandemia esse senso de comunidade, né, aquele pertencimento das famílias dali para aquela escola, que deixa ela um pouquinho menos suscetível, por exemplo, a um concorrente que vai fazer um preço mais barato, o que abriu, né? Quando você se sente parte de uma comunidade. Então, isso, né, a gente vê alguns indícios também bem fortes para isso que eu estou falando. Então, escolas que tinham, por exemplo, uma coisa de esportes muito estabelecida, né, com turmas grandes de vôlei, de futsal, de caramba, e que agora, depois da pandemia, aquilo se desfez, né, não teve mais, e para voltar com isso está muito difícil. Então, você tinha ali um grupo, né, uma turma, um time de vôlei, que eles não saíram do Fundamental 2 e médio, por exemplo, porque tinha um time de vôlei que trazia aquele pertencimento. Ou as famílias que entravam na escola, que estavam mais presentes, que tinham mais contato com a professora e que ficaram afastadas durante 2 anos desse convívio ali. A gente, só para vocês terem uma referência, né, eu tive contato aí com um educador, tem uma escola pública em São Paulo até que virou bastante referência, chama Amorim Lima, e que ela
teve muita referência aí da própria Escola da Ponte de Portugal, então é uma escola pública que, de fato, virou referência para várias coisas, e ela dependia muito do envolvimento da comunidade para conduzir aquele modelo pedagógico. E eles, depois da pandemia, estão com uma baita dificuldade de recuperar aqueles comitês que eles tinham com os voluntários e tudo, porque a comunidade está participando menos da escola. E aquilo é fundamental, quer dizer, se elas dependessem só do recurso público que vem para a escola, aquilo é um desafio. Então, isso, de uma certa forma, impactou a gente também na escola privada, esse senso de comunidade. Então, a gente está propondo aí que vocês olhem com uma atenção aí, grande esse ponto. Então, a gente olhando assim, né, com todos os desafios que tivemos e tal, a gente sempre faz essa provocação, né, de que lado que vocês querem estar, né, da curva dos próximos anos. Então, se eu quero estar lá do lado, né, da redução da escola ou de crescimento. E isso a gente fala, né, você quer sobreviver, você quer viver ou você quer voar. Então, tudo isso porque a gente está reforçando o olhar e reforçando a atenção de vocês, o pedido para vocês, para que, de fato, coloquem bastante atenção para essa evolução do amadurecimento em relação aos processos de captação e retenção. Então, quando eu estou falando desse amadurecimento, é, de fato, abraçar a causa mesmo. Assim, é vocês, gestores, né, quem está aqui, que são os gestores aqui, olhar isso com atenção, né? A gente sabe que o pedagógico, o dia a dia da escola, é um rolo compressor que toma a atenção de vocês, assim, e não é por mal, é que, de fato, é o dia a dia da escola tá lá, mas como é que vocês preservam um tempo mesmo de qualidade de vocês, além dos nossos encontros semanais que acontecem ali, mas está no encontro semanal é um momento para vocês não deixarem o rolo compressor olhar só para o pedagógico, mas olhar a escola como um negócio, para que vocês amadureçam esse processo. E amadurecer esses processos para a gente, né, quando a gente vê uma escola mais madura, o que é uma escola mais madura para a gente? É aquela que o diretor, né, o mantenedor, ele está envolvido diretamente com o processo de captação e de retenção. Então, ele está olhando as planilhas que a gente tem de captação, as planilhas de retenção, fica próximo da equipe, tenta dar sugestão, dar orientação. Houve uma equipe que está fazendo uma ligação, houve uma equipe que está fazendo uma visita, dá um feedback legal, se coloca no problema, porque não é fácil defender, vender uma escola numa visita ali de meia hora ou uma hora. Então, como é que você, mantenedor, faria esse processo? Então, quando a gente vê uma escola que está mais madura nesse sentido, que a equipe sente que o gestor está do lado, já é um bom indício de que a coisa vai rodando bem ali. Esses processos, ferramentas e dados, né, que a gente fala sempre ali, né, para vocês das planilhas, ela ajuda muito na tomada de decisão, muito mesmo. Assim. Então, este ano, a gente conseguiu ver escolas que a gente, mês a mês, ia olhando, bom, como é que estava em relação ao ano passado, de visita, de contato, de matrícula. Isso ajudava a gente a tomar decisão de como é que está. A gente, com esses dados, também olhava, bom, essa sazonalidade está diferente dos outros anos? Está. Então, tá bom, fica mais tranquilo porque não é isso. Mas a gente só consegue aprender com dados. A dificuldade maior da escola está o quê? Está em converter contato em visita ou visita em matrícula. Os leads que estão chegando estão bons ou não estão? Né? Então, o Léo, que está aqui, né, que trabalha com algumas escolas nossas, que ele faz o marketing digital dessas escolas, tem uma pessoa da escola que fala, essa semana eu recebi aqui 20 leads, desses 20, 7 eram pedidos de emprego. E aí você vai lá e você ajusta, você coloca no formulário, bom, se é para emprego, faz isso aqui. Tem formas de tentar reduzir para que vá para a equipe só o que é mais pertinente. Então, esse processo de aprendizado, ele dá trabalho, mas ele melhora muito, muito, muito o processo disso. A equipe dedicada, treinada, motivada e reconhecida, quando a gente coloca uma equipe que está fazendo 300 outras coisas e também a captação e retenção, sem estar preparada para aquilo, sem ter tempo para aquilo, para toda hora para tentar fazer outro processo da escola. Então, quando a gente tem uma escola com um processo mais maduro aí, tem um sistema, né, que funciona melhor, e esse envolvimento de toda a escola, que quando a gente fala de tudo isso aqui, não pode estar restrito a só aquela equipe de captação ou algumas pessoas que estão envolvidas com a retenção. Como é que a escola inteira entende, né? Quando vocês vão fazer agora o fechamento, né, do que aconteceu com a escola, cresceu, diminuiu, como é que a gente tem toda a equipe pedagógica, inclusive, ciente do impacto que aquilo tem para a escola e como é que eu tenho que tentar melhorar para lá. Então, isso é o que a gente fala de uma escola que tem um grau de maturidade mais envolvido e que vai desenvolvendo essa melhoria contínua, quer dizer, a partir de tudo isso eu consigo, a cada ano, estou melhor do que o ano anterior. Então, esse grau de maturidade, né, a gente tem uma previsibilidade de metas, e aí que permite a gente saber de que lado da curva a gente quer estar. Não é um desejo, né? Não é que eu quero crescer. Tá bom, eu quero crescer, mas eu vou conseguir? O que eu tenho de ferramentas? O que está acontecendo? Então, a gente traz de novo, né, essa provocação do grau de maturidade para que a gente tenha mais clareza, né, de que lado da curva que a gente vai falar. E aí, então, né, de tudo que a gente falou, assim, o que a gente está propondo que as escolas foquem aí, né, sobre tudo que a gente aprendeu, assim, de uma forma mais ampla, sem falar especificamente da escola de cada um de vocês, né?
A gente fala muito de que a gente está entrando cada vez mais num movimento aí que depende desse aprendizado, que depende de você fazer uma campanha no ano que vem melhor do que a deste ano. Porque a gente poderia ter feito um crescimento maior, pode até ter crescido, né? Pode ser uma das escolas que estão lá naquele crescimento ali acima de 20%, que é lindo, mas talvez desse para crescer ainda mais, né? Então, como é que eu me planejei para ter turmas, para ter capacidade? Como é que eu consigo melhorar o meu planejamento para ampliar minha capacidade a tempo de poder não negar uma matrícula porque eu não tenho mais vaga? Então, esse é um exemplo de uma escola que está indo super bem, mas que com esse aprendizado ela começa a ver como é que eu monto turmas, enfim, todas essas coisas que a gente vai colocar. Então, foca no aprendizado neste momento. Agora é a hora de olhar isso, conversar com a equipe e aprender a sistematizar. A gente sempre fala que nesses cenários onde fica, né, mais concorrido um pouquinho, quem ganha é aquele que tem um posicionamento e uma identidade muito clara. Se você vende commodity, se você está vendendo a mesma coisa que qualquer outra escola que o vizinho está vendendo, a discussão vai ser preço, a discussão vai ser alguma coisa ali. Então, o que é próprio de vocês e que vocês têm clareza, vocês, gestores, têm clareza, e que a equipe que está aí na escola tem clareza, e que quando uma família perguntar, questionar lá no professor, lá no auxiliar, quando ele questionar alguma coisa do posicionamento da identidade da escola, aquilo não vai se fragilizar. Então, esse posicionamento, esse trabalho, a gente particularmente gosta muito, eu particularmente gosto muito de fazer, quando a gente fala sempre da tríade, né, do PRC, do posicionamento, da retenção e da captação, que é aquele triângulo, o ponto de cima, o mais importante para mim é, de fato, o do posicionamento, né? O que diferencia vocês de outra escola? Como é que vocês não são uma commodity? E aí, a gente fala muito dessa questão da comunidade. Acho que este ano aí, a gente, passada aí já o ano passado, 2022, né, com a volta do presencial, com mais tensões, colocar esse olhar sobre essa recriação da comunidade, essa reorganização, essa trazida da família para dentro da escola, dos alunos se sentirem parte de um grupo, de uma equipe, fazerem os processos lá, às vezes além do horário de aula, né, como é que pode estar presente na escola, no integral, nos esportes, que são movimentos que ajudam muito nesse senso de comunidade. Mas esses 3 pontos assim é o que a gente gosta de focar. E, obviamente, né, vocês sabem que a gente tem um planejamento trimestral que a gente vai trabalhando com vocês. Este primeiro trimestre, que é essa primeira parte aqui, a gente está justamente trabalhando em cada um dos eixos, né? Muito mais essa parte de aprendizados, diagnósticos. Então, foca nisso, né? Aqui a gente tem as escolas basicamente estão na carteira da Fabi, então Fabi vai conduzindo com vocês, mas coloca a energia de você, gestor, para o aprendizado, para ver o que fez e aí deixar registrado, porque depois a gente esquece, né? Até as coisas boas. Teve uma ação que a gente fez que foi muito boa. Amigo indica amigo, qualquer coisa, e no ano seguinte esquece de fazer. Então, esse dá por aí. E aí, o segundo trimestre, a gente, né, foca muito na questão do posicionamento e começa com as ações já de retenção, de semáforo, pesquisa, tudo aquilo que vocês, né, quem já está mais tempo conhece, mas quem não está, está lá. E aí, óbvio, segundo semestre, a gente vai trabalhando mais no processo de captação. Retomando lá o que a gente falei no começo, né, a cultura que a gente quer promover é de fato que os gestores, né, vocês gestores que estão aqui, tenham essa cultura, né, de olhar a escola como negócio e de aprendizado, de crescimento contínuo e tem um equilíbrio mesmo do olhar sobre o pedagógico, que é a essência da escola. Não adianta falar que não é, a gente não vende Coca-Cola. Se o pedagógico estiver ruim, não tem marketing que resolva, não tem processo que resolva. A escola tem que estar bem pedagogicamente, mas tem bastante gente olhando o pedagógico, tem, né, quem tem lá professores, coordenadores, às vezes alguma direção pedagógica específica, mas pouca gente olhando a escola como negócio, pensando em estratégia, pensando em aprendizado nesta dimensão. Então, a cultura que a gente quer levar para vocês sempre é que vocês, gestores, preservem um tempo importante, o tempo de vocês para essa estratégia, e a gente sempre falando desse processo de melhoria contínua, né, e mentalidade de crescimento. Então, o que eu aprendi ontem que eu posso fazer melhor amanhã? Acho que é isso, gente. Numa passada, né? A gente sempre gosta de fazer essa exposição mais geral, né? A gente ainda tem aí uns 10, 15 minutinhos para interação, se vocês quiserem, se quiserem que eu explique um pouco mais, né? Algum tema aqui, mas agora eu abro aí para perguntas aí. Aline, você que está com a câmera aí, eu vou te sacanear justamente perguntar para você. A Aline é tímida, hein? Que melhor ainda. Mas A fala Aline um é do pouquinho aí do Recanto da seu... Emília. Legal, Aline. Me conta aí um pouquinho como é que isso pega aí pro Recanto, faz sentido? Pronto. Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A gente
Passou um ano bem difícil, muito bem assessorada com Fabi, toda a paciência dela. A gente é uma escola aqui de pequeno porte, então toda hora, no meio da reunião, que a gente tenta sincronizar justamente isso, são esses processos, porque aqui a nossa equipe é bem pequena, mas com a demanda de milhões. Cada integrante aqui, eu mesmo faço financeiro, RH, marketing. Aí, tanto que a Fabi falou, hoje eu vou te puxar a orelha do marketing, hoje eu vou te puxar. Exato. E ela tem esse jogo de cintura para passar isso para ela conseguiu, né, entender esse lado assim da nossa equipe, com esse jogo de cintura conseguiu adaptar e serve até de inspiração para a gente. A gente também vai lá, ó, eu entendo, eu sei que não dá, mas posta aí que hoje pelo menos a gente precisa finalizar isso. É importante, principalmente com o Tiffany, a gente não tinha eu até tinha um pouco, mas as outras pessoas não, a importância dos dados, porque Sim. sem os dados a gente não consegue planejar nada. Foi uma grande mudança, né, Aline, de cultura no Recanto, London. Total. Legal. Era aquele Olha, negócio e mesmo totalmente no escuro. com as dificuldades, vocês cresceram aí, né? Vocês estão no lugar aí bacana. Então, a gente é muito legal. A Fabi sempre comenta de vocês, parabéns mesmo, porque nas escolas, né, de porte menor tem esse desafio que é recurso limitado, né? A gente espera que vocês vão crescendo cada vez mais, é isso que a gente fala. Primeiro vamos entregar resultado, então aí você fala, bom, agora eu preciso de mais recursos, né? Como é que a gente pede uma ajuda aí e tal, mas vocês estão entregando, né? Então isso é muito legal, isso é muito bom, parabéns. E é muito importante, assim, a gente nunca disponibilizava tempo nenhum para sentar e organizar. Então, a gente agora tem essa obrigação. Nunca na história aqui do Recanto da Emília a gente conseguiu lançar uma campanha em setembro. Legal. Não, mas é bem legal a fala da Aline, porque é uma inspiração para outras escolas. Porque Sim. quando a gente assumiu a conta do Recanto da Emília, a Sandra, que é a mantenedora, né, ela falava, Fabi, a gente não vai dar conta. Né? E aí nós estamos fechando a terceira campanha, finalizando, né, a terceira sazonalidade com elas. E assim, eu acho que essa foi a que foi mais bem planejada, que deu tudo certo. Usaram a semáforo, usaram a planilha de captação e cresceram, né? Elas conseguiram fazer um ciclo completo e foi dedicação delas. Agora toda quinta-feira estamos lá juntas e é o mérito aí da equipe mesmo, dedicadas. Não é fácil, é muito difícil. Não tem ninguém aqui exclusivo só para isso. A gente vai, Exato. não tem jeito, o pai espera, só é uma hora. É aquele horário religioso. Legal. Mas parabéns, viu? Porque o resultado vem, né, Aline? Parabéns, assim, muito legal ver o caso de vocês aí. É bem legal Eu não mesmo. sei se César ou o Fernando, não sei se é o Fernando do Rio Branco ou se é o Fernando Do Interamérica, do né? Interamérica, que a gente chamou os dois aí. Então, não sei se Eu sei que a Fran do quem que Interamérica tá. tá por A aí, Fran do Interamérica também. César do Rio Branco, Gabi do Marketing do Atos tá também, Uhum. a Carla do Sara Camilo, que a gente estava falando do WhatsApp, a Ana Carla do Sara Camilo, eles contratam já o segundo ano, eles contratam uma pessoa específica para trabalhar com o WhatsApp durante a campanha de sazonalidade e dá super certo. Não sei se a Ana está nos ouvindo, se ela quer contar um pouquinho. Ela ia Oi, não sim. tá ouvindo. Oi, Ana. É que às vezes ela tá no caminho para casa, então não sei se ela tá ouvindo. Sim. Isso. Tudo bem, Ana? Tudo bem com vocês? Tudo bem também? Tudo bem. Ana. Conta um pouquinho sobre a Sarinha para deixar o seu depoimento aí. Sim. Todo final de dezembro, na verdade, início de dezembro, nós contratamos a Sarinha para dar esse segmento nos atendimentos dos pais, né, que chegam até a escola para conhecer a proposta, e aí tem dado muito certo, porque né, vocês também contribuíram bastante com essa ideia, com essa sugestão, e aí
nós tivemos muito resultado assim na escola e nós conseguimos captar bastante pais. Então, assim, para quem ainda não, né, teve essa ideia de contratar alguém, dá muito certo, viu? Boa, né? E nós... Pode falar. Não, eu ia te perguntar, o perfil da Sarinha, qual que é? Porque às vezes a dúvida que vem é, mas quem que eu contrato, né? Como é que eu contrato sazonal, tal? Quem que é a Ah, pessoa? Como é que sim. vocês acharam? Então, a Sarinha, ex-aluna nossa aqui da escola também. Legal. Eu ia falar É, porque, assim, tem várias escolas que fazem isso. Não é Ela só é você. isso, filha de funcionário, né? A mãe dela é... É ela isso. é filha de É. funcionário, já trabalhou na escola também, já conhece a nossa proposta, a nossa metodologia da escola. Então, no mês de dezembro, ela fica do mês de dezembro até março do outro ano. Uhum. Então, ela tem contribuído bastante para essa captação. Legal, perfeito. Boa. Muito bem. E o Sara Núbia também tá aí? cresceu, né, Lombo? Sara também. A Sara é outro bom exemplo aí pra gente, né? Exato. Muito Sara legal. também. Núbia, não sei se você está conseguindo falar, se está por aí, mas chegou, né, tá na Escola da Serra Estou aqui. e pegou o processo no meio, pegou o finalzinho, né, mas lá é uma escola que a gente também, enfim, acompanha bem de perto, mas a gente amadureceu muito com a chegada da Núbia, com esse entendimento dos leads, né? Antes a gente tinha um processo que não registrava muito, então era difícil criar aprendizados, né? Então esse é o ano que a gente está conseguindo fazer um movimento mais bacana. E a Núbia teve né, super importante essa entrada, então ela está presente em todas as reuniões semanais ali para discutir isso, e se envolveu até na questão ali, né, Núbia, expandindo, né, a atuação, né, é uma área que é chamada de área de clientes da escola, então não é só ali na captação, mas também entrou nos processos de retenção, com a planilha semáforo, entrava com a equipe pedagógica, né, Núbia? Isso. A gente trabalha nessas duas frentes aí, na captação e na retenção. Estamos aí colocando a semáforo e a de captação em ordem, né, Londo? Uhum. Registrando as coisas direitinho para poder a gente ter esses dados que são tão importantes aí do nosso famoso CRM para a gente trabalhar o relacionamento com os nossos clientes aí, e saber onde a gente está acertando, onde a gente está errando, onde a gente pode melhorar. E eu tenho ficado bem feliz, assim, porque eu tenho visto, por exemplo, que o número de procura por matrícula já está melhorando, a qualidade dos contatos está melhorando. O Léo me ajuda muito, né? A gente troca aí bastante nas reuniões essas questões da qualidade dos leads, como que a gente pode melhorar, como a gente registra isso lá na planilha para ele poder ter informação também para sugerir novas ações. E eu acho que é isso, você falou bem, assim, é um negócio e ele tem que funcionar bem com esse olhar, né? Às vezes a gente preocupa muito com a questão do pedagógico, dos professores e tal, e eu vejo que as meninas, as meninas não, né? Que tem o Godinho também, mas eles têm tentado focar bem nisso, assim, e a Sofia tem tido um bate-bola bem legal comigo também com relação a isso, assim, a gente sempre senta, mesmo fora dos dias e horários das nossas reuniões, a gente tem conversado, trocado ideia, procurado conversar sobre as visitas, as qualidades das visitas, né, que aí você sabe que a gente tem algumas questões com a demanda de características especiais que a gente tem tido que administrar esses dias. Sim, sim, Estou sim, ficando sim. feliz que essa semana eu recebi bastante lead com perfil e para educação infantil, quase soltei foguete. Boa, boa. Estou Que a amando. campanha não acaba, né, gente? Educação infantil está aí, né? Dá para pegar ao longo do ano, né? Onde costuma ter mais entrada, né? Ao longo do ano, então vale continuar investindo. Mas é uma coisa legal ali também, né? Que a Núbia tem feito ali na equipe da escola, já tem esse olhar. A gente fez aí há poucas semanas o encontro falando. Boa noite, Sandra.
o encontro aí falando das ações já, né, de recepção de famílias e tal. Teve várias escolas que fizeram muitas coisas legais, né, do que estava sendo proposto, dos manuais, dos contatos com as famílias e tudo. E a própria, né, a Núbia ali, a equipe na Escola da Serra já estão montando a planilha de semáforo desse ano para que já as primeiras interações, né, da equipe pedagógica já alimente quais são aqueles que chegaram, né, com alguma dificuldade, no sentido de que, como é uma escola que tem um projeto pedagógico diferenciado, né, é um modelo que não é muito parecido com a escola tradicional, aí, né, são outra referência de escola, tem muita gente que chega e vai entender o que é escola vivendo a escola, né? Então, é bem importante mapear aqueles que estão tendo mais dúvidas. Então, a escola já está fazendo hoje a planilha de semáforo para o ano. Então, que a gente normalmente propõe ali mais para o segundo semestre, um pouquinho a partir da pesquisa de NPS, essa escola já está fazendo antes por entender que tem aí no começo do ano sempre um tema mais sensível desse, a gente chama de onboarding, né, das famílias aí. Mas legal, Núbia, bem, acho que é isso, a equipe, quando eu acho, né, Núbia é uma pessoa que acabou rápido pegando a ideia e entendendo o que a gente se propõe ali para fazer. Legal. London, a Sandra que entrou é a Sandra do Virgem dos Pobres, Tudo bem, Sandra. uma das escolas aí que teve um Acho que ela não está crescimento ouvindo. legal. Ela não está ouvindo, está sem áudio. Ela está tentando conectar. É. Mas o Virgem foi uma das que cresceu aqui também. A gente tem escolas Isso. boas A aqui, Camila né? Que bom. estava online, mas eu acho que ela precisou sair. Uhum. E Sandra, você nos ouve? acho que ela está com problema Eu com acho que áudio ela ali. está com problema mesmo de Uhum. áudio. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, algum ponto para colocar aqui, entender um pouquinho mais os números, enfim, também fica à vontade. Mas para ir, né, ficar dentro do tempo que a gente se propôs a fazer, são 7h30, então a gente fica à disposição aqui ainda, quem quiser conversar, mas acho que era isso que a gente queria colocar para vocês, né? O grande ponto assim que a gente sai sempre, que sempre qual que é o que eu estou levando desse encontro, é esse foco de tentar dedicar um bom tempo para aprender com o que aconteceu e fazer um planejamento para o que vai se fazer lá para frente, né? Aprender com as coisas boas e aprender com as coisas que não foram tão boas. Sim. E acho que é isso. Muito bom, gente. Obrigado aí a todos e boa noite aí, vamos falando. Obrigado, viu, Aline? Obrigada, gente. Valeu, Nubia. Obrigado. Tchau. Tchau, Obrigada, boa Fabi. noite. Obrigada, London. Obrigada, Babi. Gabi. Obrigado. Tchau. Beijo.